Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Essa é a fala que Jesus diz àqueles que vendiam pombas e, especialmente, aqueles que estavam ali no templo, transformando o templo de Deus num comércio. E por que Nosso Senhor diz isso? Porque já no Antigo Testamento, nós sabíamos que a casa de Deus era, sobretudo, um local onde se vivia a oração. A casa de Deus é casa de oração. O que tem no Evangelho de hoje e que nós precisamos contemplar é a importância de entender que a religião é uma virtude, só que, sobretudo, com finalidade de nos unir a Deus. Quando falamos que a casa de Deus é casa de oração, é lugar para estarmos com o Todo-Poderoso, que os símbolos religiosos estão a serviço da nossa união com Deus, isso é muito importante, porque às vezes nós podemos usar coisas que foram criadas como meios, como se elas fossem fins em si mesmas. Nesse evangelho, inclusive, aquela prática de vender os bois, as ovelhas e as pombas na frente do templo até tinha uma finalidade inicialmente muito boa e até muito proveitosa. Só que por conta do esquecimento do real significado do que é uma religião, para que serve a vida da religião, da vivência com Deus, as pessoas começaram a considerar aquela feirinha mais importante que o amor a Deus que era para ser prestado no templo. Só para que se entenda um pouco melhor. Quando era tempo da Páscoa, era muito comum que os fiéis fossem a Jerusalém e ofertassem alguns animais para serem sacrificados no templo. No Antigo Testamento, os animais sacrificados tinham muitas funções. Quando se sacrificava um animal, podia ser um sacrifício pelo pecado, então alguém pegava um bicho, levava até o templo, poderia ser um boi, poderia ser uma ovelha, ou poderia ser um pássaro para quem era mais pobre, levava esse animal até o templo, o sacerdote verificava se o animal era puro o suficiente, e então ofertava a Deus, ou para pedir perdão pelos pecados, ou para se unir mais a Deus.
que era basicamente essa a função dos sacrifícios. Só que você imagina, na Páscoa apareciam muitos estrangeiros, então era comum que ao invés de uma pessoa trazer um boi lá da Galileia para poder ofertar no templo, era muito mais fácil que alguém que estivesse ali em Jerusalém, que tivesse boi, vendesse o boi para quem estava ali, e aí a pessoa não precisava trazer um boi lá da Galileia. Vê que a iniciativa até era boa. Depois tem um outro problema ainda, porque tu fala que tinham cambistas também ali na frente. E aí você imagina, vem alguém de uma região distante, que usa uma outra moeda, alguém tem que trocar pela moeda que se usa ali em Jerusalém. E então alguém tem que trabalhar trocando moeda de um local para o outro. E aí tem cambistas também. Só que a questão é, o que poderia ter sido um instrumento para a caridade, o que nasceu como um instrumento para facilitar a vida de quem queria exercer o culto a Deus, aquilo que começa para facilitar a vida dos peregrinos, se torna um empecilho para que eles se encontrem a graça. Porque você imagina que situação, uma pessoa que vem de longe, aí ela chega, quando chega, ela quer entregar todo o seu coração a Deus, passa o ano fazendo esforço para conseguir ofertar um sacrifício, aí chega no cambista, perde uma parte. Aí chega depois do dinheiro, aí chega no que vai vender, aí perde a outra. E quando chega lá, o animal não é puro o suficiente, o sacerdote ainda fala que não pode receber. Ou seja, é sobre esse tipo de comportamento que impedia as pessoas de se unir a Deus, que Nosso Senhor está pegando o chicote nas cordas. E esse tipo de coisa que nós encontramos no Evangelho de hoje, ele está vinculado aos riscos e aos perigos contra a virtude da religião, que pode acontecer. No caso dessas pessoas, dos cambistas e dos vendedores de animais, nós podemos distinguir como dois tipos de pecados que são realizados contra a religião. O primeiro desses, que seria o tipo do pecado dos cambistas, é tratar a religião apenas como sendo uma atividade humana, como uma outra qualquer. No caso, em Israel especialmente, essa ideia do cambista, alguém trocando dinheiro por dinheiro, especialmente por causa da usura, era muito mal vista seguramente. E é como se alguém tirasse proveito de uma coisa que deveria ser para o templo, mas tirando um proveito tangencial. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade diária, é como se por algum momento alguém pudesse interpretar a igreja como sendo a multinacional da caridade. Ou seja, é algo importante que se faz na igreja, é consequência do nosso culto agir de maneira caritativa, mas a Igreja Católica não foi criada para ser a multinacional da caridade. Uma empresa ou alguma coisa que tem apenas uma finalidade social e política e a única importância dela é essa. Esse seria um grande risco, porque seria trocar a virtude da religião que quer nos ligar a Deus para transformar a igreja num grupo social ou para transformar a nossa própria vida comunitária como um trabalho de troca de serviços e exercício ministerial. Seguramente isso não é vontade divina, mas do outro lado existem os que vendem os animais, e esses são um pouco diferentes, porque os primeiros veem apenas a dimensão externa da religião. Os outros, eles fornecem de fato algo essencial para o culto. Ele vende boi, vende ovelha, vende pombo, que são exatamente os animais que são usados durante o culto. E aqui existe um outro tipo de risco na prática da virtude da religião, de erros que podem acontecer conosco. São os chamados pecados contra a religião, que é a superstição, por exemplo, um tipo de pecado contra a religião, ou a idolatria, ou culto supérfluo, coisas que podem acontecer que violam a religião, que acontece da seguinte forma: é quando alguém acredita que tem algum poder mágico diferente, ou por alguma pregação que tem algum poder mágico, ou porque acredita que alguma
algum objeto tem algum poder diferenciado. E então, quase que vende esses objetos, que troca essas coisas santas por bens materiais, tanto daquele que acredita que pode vender uma coisa dessa, quanto daquele que acredita que pode comprar. Isso também vai destruindo a virtude da religião, que tem a intenção de nos unir a Deus. A finalidade própria da vida religiosa é unir a Deus. Nós estamos na missa todos os domingos, buscamos cumprir as coisas faladas por Nosso Senhor, não é porque nós estamos num grupo social e nós temos que nos adaptar. É porque fazendo estas coisas nós encontraremos uma pessoa, Jesus Cristo. Nós nos uniremos ao Pai eterno. Isso tem que ser muito claro para nós, senão a gente comete os equívocos que essas pessoas cometeram. Recordo-me de uma homilia de Santo Antônio, em que ele explicava de maneira espiritual o que significam esses animais e quem são os vendedores. E o Santo Antônio dizia o seguinte: ele dizia que o boi era a imagem do pregador, e quem vendia o boi era como alguém que vendia a palavra de Deus, trocava por dinheiro. Depois ele dizia que em segundo lugar estava a ovelha, que dava a roupa para as pessoas com a sua lã. E essa ovelha que dá roupa era uma imagem de todas as obras de piedade que as pessoas trocavam por elogio, que pode acontecer assim também. Tem gente que não é somente comprado da vida religiosa por economia, dinheiro, mas também por elogio, e acredita que os elogios valem mais do que tudo. Em terceiro lugar, falava dos que vendiam pombas. E ele dizia que aqueles que vendiam pombas eram como os simoníacos, aqueles que trocavam bens espirituais por bens materiais. Ou o contrário também, bens materiais por bens espirituais, que é quando é uma espécie de tentativa de comprar a graça, que são chamados de simoníacos. Todas essas práticas negativas vinculadas à virtude da religião precisam ser combatidas, porque às vezes pode acontecer, por uma fraqueza humana, que mesmo as boas intenções, como foi aquela do Evangelho de hoje, de fazer com que as pessoas pudessem se aproximar mais de Deus com mais facilidade, podem se perverter, especialmente quando nós ignoramos que a razão de ser de todas as práticas da religião é nos unir a Deus como amigos e sermos somente dele. Peçamos ao Senhor Jesus Cristo que nos livre de todos esses possíveis vícios vinculados à virtude da religião, que nunca nos esqueçamos que a oração é a principal finalidade do templo, que a união com Deus é a principal finalidade de todas as práticas que nós realizamos, que os elogios humanos ou os ganhos temporais, que são até consequências da vida religiosa, porque eventualmente alguma consequência temporal, física também acontece, mas que isso não nos prenda e não nos faça viver a vida religiosa de maneira externa, mas sim de maneira interna, conforme é da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.